Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema Linha de Vida em Trabalho em Altura. Aula de bolso que pertence à disciplina Segurança do Trabalho e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Gesiel Santos, lá da Universidade Unicastelo. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hug Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug Hugga Wugga! Vai logo aí, a Carga Rápida vai começar. Nossa, aquela mosquinha me fez mal. O Engenharia Carga Rápida aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 12338. A aula de bolso desta semana tem o tema Linha de Vida em Trabalho em Altura. A aula de bolso que pertence à disciplina Segurança do Trabalho e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Gesiel Santos, da Universidade Unicastelo. Mas agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas! Trabalhos em altura são regidos por uma norma regulamentadora. Normas regulamentadoras possuem força de lei. No caso do trabalho em altura, é a norma regulamentadora NR 35. E que para trabalho em altura, a NR 35 diz o seguinte: trabalho em altura é todo aquele executado acima de 2 metros do nível inferior, em que há risco de queda. Perceba que desta maneira, um trabalho em altura precisa então de equipamentos. Dentre os sistemas de equipamentos envolvidos em trabalho em altura, nós temos, se olharmos de perto, o sistema de ancoragem. O sistema de ancoragem é aquele onde o operador de trabalho em altura garantirá que estará fixado a estrutura onde ele está trabalhando em trabalho em altura. Ou seja, trabalho acima de 2 metros, acima do nível inferior. O sistema de ancoragem, quando executado em uma estrutura de concreto, em um edifício, em um prédio, ele necessita de uma ART. Uma ART, anotação de responsabilidade técnica, pois é necessário um teste de arrancamento estático da ancoragem que é fixada na estrutura de concreto.
este teste de arrancamento estático deve então resistir no mínimo 1.500 kg força. Sim, 1,5 toneladas, 1 tonelada força e meia. Perceba que estamos tratando aqui da ancoragem predial, que é um esforço vertical. Desta maneira, esse tipo de ancoragem de arrancamento não serve para linhas de vida, para trabalhos horizontais, trabalhos em altura, onde a ancoragem é horizontal. Além do sistema de ancoragem, todo trabalho em altura precisará, como temos um operador, este operador ficará ancorado à estrutura, o operador necessitará de um sistema intermediário, um sistema de ligação entre a ancoragem e o operador, que irá trabalhar acima de 2 metros, acima do nível inferior. Esse sistema de ligação é chamado de talabarte. Bom, já temos 2 sistemas para trabalho em altura. Sistemas de ancoragem, onde demos um exemplo exclusivo para trabalhos verticais. Um sistema de ligação que liga o sistema de ancoragem ao operador. Agora vamos falar do operador. O operador deverá, então, ter um sistema que garanta a sua segurança, onde, então, ligaremos no operador um sistema de proteção individual contra quedas. Esse sistema de proteção individual contra quedas ele é um tipo de cinto tipo paraquedista, como apresentado aqui no nosso desenho. Esse cinto tipo paraquedista, que pertence ao sistema de proteção individual contra quedas, possui 2 pontos para garantir que o operador esteja posicionado. Então, nestes 2 pontos, este operador pode ligar um cinto de posicionamento. Por exemplo, um operador que irá subir uma escada e irá executar um trabalho em um poste. Por exemplo, um poste de energia elétrica, um poste telefônico. Ele sobe a escada, liga o seu cinto tipo paraquedista, liga o seu cinto tipo paraquedista nos 2 pontos do seu cinto paraquedista em um outro cinto de posicionamento. E daí ele possui nesse cinto tipo paraquedistas 2 pontos para ligação com o outro cinto. Além destes 2 pontos no cinto tipo paraquedista, existem outros 3 pontos, que são os pontos, então, de ligação com o sistema de ligação talabarte, que estará ligado ao sistema de ancoragem. Perceba, então, que aqui temos, em trabalho em altura, no mínimo 3 sistemas. Sistemas de ancoragem, sistema de ligação e sistema de proteção individual. Fora o cinto tipo paraquedista no sistema de proteção individual, o sistema de proteção individual também é composto de bota de proteção, ou seja, o operador de trabalho em altura deve utilizar um cinto tipo paraquedista e um par de botas de proteção. Além do par de botas de proteção, ele necessitará de um capacete. Se você viu alguém executando um trabalho em altura e está sem capacete, ele não está respeitando a NR35, que exige que o operador de trabalho em altura utilize cinto tipo paraquedista, que exige que utilize bota de segurança, que exige que utilize capacete. Mas é só, trabalho em altura acima de 2 metros, capacete na cabeça. Além do capacete na cabeça, um óculos de segurança.
Sim, é necessário. Eu já vi o pessoal fazer trabalho acima de 2 metros e não está utilizando óculos de segurança. Pois é, cai alguma coisa no olhinho do operador, aí ele vai cair 2 metros de altura, vai se machucar. Depois vai se queixar. Não pode! É contra a NR35, norma regulamentadora 35. Esse operador de trabalho em altura poderá ser inclusive demitido por justa causa. E agora que nós já definimos o que é trabalho em altura, vamos tratar de trabalho em altura que utilize linha de vida. Linha de vida é um sistema de ancoragem, onde o equipamento é constituído por linha flexível ou por linha rígida. Quando utilizamos linha de vida por linha flexível, podemos então ter uma linha flexível na condição horizontal, instalada na posição horizontal, e esta linha poderá ser uma corda em fibra sintética, ou um cabo de aço, ou uma fita ou correia em fibra sintética. Usualmente, as fitas e correias são instalações horizontais temporárias, elas não permanecem na estrutura que estamos executando o trabalho em altura. Perceba que nesta condição, então, de linha de vida flexível, o operador de trabalho em altura, a pessoa, o colaborador de trabalho em altura, tem então mobilidade, pois ele está ancorado em uma linha de vida que está posicionada em uma condição horizontal e o seu sistema de ligação, o seu talabarte, que está acoplado tanto no seu cinto, no seu equipamento de proteção individual contra quedas, ele está acoplado então a uma linha de vida que está ancorado entre 2 pontos. E daí então existe mobilidade de trabalho. Por exemplo, podemos utilizar linha de vida flexível, de linha flexível, em construções, em trabalhos de produção em indústrias e até mesmo em telhados. Sim, quando fazemos manutenção ou até mesmo montagem de telhados. Quando utilizamos linha de vida com linha rígida, utilizamos então uma viga em perfil I. Usualmente, linhas de vida com linha rígida são utilizadas na indústria, onde temos operadores que trabalham sobre equipamentos, como por exemplo, ou até mesmo caminhões. Sim, o operador irá trabalhar acima de 2 metros em altura, pois todo trabalho em altura é acima de 2 metros. Então ele trabalha sobre o caminhão sem problema dele escorregar e cair. Nesta condição, na viga de perfil I, é acoplado um trole. E neste trole, temos acoplado ao trole um trava-quedas. Esse trava-quedas, então, é conectado ao cinto de proteção individual contra quedas do operador de trabalho em altura. As linhas de vida podem ser classificadas em função de sua direção e condição de utilização. Desta maneira, temos linhas de vida com direção horizontal e linhas de vida com direção vertical. As linhas de vida com direção horizontal podem ser linhas de vida fixas, onde existe a primeira instalação e não há mais instalações. A aplicação dessa linha de vida é unicamente neste local. Porém, podemos ter também linhas de vida com direção horizontal móveis. E daí, então, podemos deslocar essa linha de vida em função de nossa necessidade. As linhas de vida com direção horizontal fixas, por exemplo, são utilizadas nas indústrias para carregar e descarregar caminhões. Desta maneira, por elas serem fixas, o caminhão tem que necessariamente ir até o ponto onde existe a linha de vida com direção horizontal. Usualmente é uma linha de vida rígida, pois existe uma viga de perfil I, onde existe um trole acoplado. Neste trole é acoplado também um trava-quedas retrátil, que por sua vez
é ligado ao operador de trabalho em altura. Podemos ter também a aplicação de linha de vida horizontal fixa em telhados industriais, que necessitam de manutenções preventivas periódicas. Daí a necessidade, então, de uma linha de vida fixa, horizontal, para garantir que o operador de manutenção, ou manutentor, não caia do telhado. As linhas de vida horizontais móveis podem ser deslocadas. Daí podemos ter também linhas de vida com perfil rígido. Porém, o perfil rígido ele pode ser deslocado também para carregamento e descarregamento de caminhões. Mas desta maneira, a linha de vida é levada ao local onde se encontra o caminhão. Por isso ela é chamada linha de vida horizontal móvel. Também podemos ter linha de vida horizontal móvel que utilizam fitas flexíveis. Sim, linhas de fitas flexíveis em fibra sintética. Elas podem ser instaladas onde necessitamos de uma linha de vida. Essas linhas de vida usualmente suportam possuem uma carga de ruptura de 50 kN. E elas estão dentro de uma bolsa, ou seja, por elas serem móveis, elas têm uma bolsa também chamada bolsa de linha de vida temporária. Nessa bolsa existe um absorvedor de energia, ou seja, se o operador entrar em queda, ele cair, o absorvedor de energia absorverá o impacto da queda quando ocorrer a parada pela linha de vida, o bloqueio da queda pela linha de vida. Nessa bolsa de linha de vida temporária, também existe uma catraca para o esticamento da linha de vida horizontal. Porém, lembramos aqui que o estiramento nunca deve ser o máximo devido aos esforços horizontais. Devemos sempre deixar 3% em função da distância do vão, dos pontos de ancoragem da linha de vida horizontal móvel. Além da catraca, temos a argola deslizante, que deslizará ao longo da linha de vida e que onde acoplaremos, onde o operador de trabalho em altura irá acoplar o seu talabarte. O talabarte será acoplado à argola deslizante que está na linha de vida horizontal móvel. Continuando o nosso tema, linha de vida, direção e condição, vamos agora então tratar de linha de vida, direção e condição vertical. A direção vertical pode ser fixa ou móvel. Fixa não há necessidade de montagem, ocorre uma única vez. E móvel é uma linha de vida temporária. A linha de vida fixa usualmente é utilizada em escadas para garantir que o operador não sofra uma queda. Desta maneira, ocorrerá uma ancoragem superior e uma ancoragem inferior. Estes pontos de ancoragem, então, nestes pontos de ancoragem é ligado então um cabo de aço traçado na direção vertical, onde neste cabo de aço existe um trava-quedas para cabo de aço, garantindo assim que caso ocorra a queda do operador, o trava-quedas trava e impede que o operador caia. Já a linha de vida de direção vertical móvel é uma linha temporária, onde o uso varia de acordo com a necessidade. Por isso é chamada móvel. Nesta condição, também utilizamos em escadas. Porém, utilizamos uma vara de manobra. Essa vara de manobra leva uma corda em poliamida. Necessariamente é uma corda de bombeiro, também chamada de corda de bombeiro. Uma corda em poliamida leva a vara de manobra, leva a corda em poliamida no ponto mais alto, onde estará ligado, onde o operador de trabalho em altura irá subir.
A ancoragem, então, da corda é feita através da vara de manobra, onde um gancho fixará a corda do operador de trabalho em altura. Linhas de vida com vários vãos são utilizadas quando o comprimento da linha de vida se torna muito grande. Um bom exemplo de uma linha de vida de vários vãos é a linha de vida sobre um telhado. Perceba que um telhado industrial possui um comprimento muito grande e telhados industriais necessitam de manutenções preventivas, ou seja, manutenções periódicas. Dessa maneira, no telhado existe linha de vida de vários vãos. O que seria então uma linha de vida em um telhado? A linha de vida em um telhado é composta de vários elementos. Entre eles, temos o pilar de ancoragem, pois, afinal de contas, entre os extremos de uma linha de vida existe a fixação do cabo de aço. Este cabo de aço, então, é fixado em pilares de ancoragem em seus extremos. São necessários, então, 2 pilares de ancoragem. Neste pilar de ancoragem, percebemos que existe o terminal do cabo de aço. E o terminal de cabo de aço também deve ter um cuidado especial. Afinal de contas, não podemos dobrar um cabo de aço sem considerar que esse cabo de aço tem um raio mínimo de dobra. Garantimos o raio mínimo de dobra de um cabo de aço quando utilizamos a sapatilha para o cabo de aço. Desta maneira, não só garantimos o raio mínimo do cabo de aço, como garantimos que não ocorrerá esmerilhamento do cabo de aço no ponto do pilar de ancoragem. Além da sapatilha, percebemos que necessitaremos de grampos para cabo de aço. O número de grampos de cabo de aço e a distância do cabo de aço é função do diâmetro do cabo de aço utilizado. E, para tanto, devemos utilizar um catálogo de grampo para cabo de aço ou até mesmo uma norma para grampo de cabo de aço. Sempre observando que o lado onde vamos parafusar, fixar o grampo, deve ser sempre o lado oposto da ponta do cabo de aço. Então, também existem posicionamentos adequados do grampo de cabo de aço para a fixação do terminal do cabo de aço. Outro elemento que compõe a linha de vida de vários vãos é o suporte intermediário, pois, afinal de contas, se a linha de vida de vários vãos, tem vários vãos pelo seu comprimento, serão necessários suportes intermediários. Outro elemento, além do suporte intermediário, é o trole de movimentação. Sim, é necessário um trole de movimentação com uma argola, onde o operador de trabalho em altura irá grampear o seu talabarte para o trabalho em altura. Percebemos também que serão necessários mais elementos para compor linha de vida de vários vãos. Entre eles, poderemos ter o esticador de cabo de aço. Aqui temos que tomar um cuidado importantíssimo com relação ao esticador de cabo de aço, pois poderemos ter o descuido em esticar em demasia o cabo de aço. Agora perceba, se a linha de vida de vários vãos é horizontal, o esforço da queda é vertical. E a projeção do vetor da força vertical em um cabo de aço horizontal, ele se multiplica muito. Então, cabos de aço de linha de vida não podem ser esticados em demasia. Nunca podem, pois a multiplicação de força no momento da queda pode ultrapassar a 10 vezes, 11 vezes. E isso pode romper o cabo de aço. Para tanto, o esticador de cabo de aço deve ser controlado, ou pela flecha que vamos deixar durante o esticamento do cabo de aço, ou com outro elemento.
chamado esticador de tensão no cabo, onde conseguimos visualizar qual é o esforço de esticamento de tensão, pois afinal, os esticadores de tensão têm furos que demarcam qual é o esforço de estiramento, de esticamento do cabo de aço. Outro elemento importantíssimo em uma linha de vida de vários vãos é o absorvedor de energia da linha de vida. Não estamos falando do absorvedor de energia de queda do operador. Agora estamos tratando do absorvedor de energia da linha de vida, que deve impedir o risco de a linha de vida oferecer danos estruturais nos pilares de ancoragem. Afinal, no momento da queda, os pilares de ancoragem vão sofrer esforços enormes, muito maior do que o esforço da queda do operador. Pois lembramos, como a força de queda é vertical e a projeção dessa força vertical de queda se dá em uma linha de vida que é quase horizontal, a multiplicação pode ultrapassar 10 vezes mais do valor do esforço de queda. Dessa maneira, o absorvedor de energia da linha de vida diminui o risco de a linha de vida oferecer danos estruturais nos pilares de ancoragem. Esses absorvedores de energia possuem até indicado qual é o esforço onde ele absorve o esforço de trabalho de absorção de energia. Perceba então que linha de vida de vários vãos garante que o operador se desloque na condição horizontal, porém é importante sabermos qual é o vão onde este operador poderá sofrer a queda, pois este vão onde o operador irá sofrer a queda impacta diretamente na distância em que ele pode trabalhar sem tocar o solo e se machucar. Toda a linha de vida possui uma região então de queda, onde nesta região o projetista da linha de vida, ele deve garantir que não há nenhum obstáculo na queda do operador, pois o operador entrará em queda e não deverá tocar o piso nesta região. Então, o operador, o projetista nessa condição já projeta a linha de vida considerando essa região livre, também chamada zona livre de queda, ZLQ. Perceba que a zona livre de queda é função também do espaço entre vãos, pois afinal de contas devemos considerar que o esforço de queda vertical ele é multiplicado quando projetamos o esforço de queda sobre o cabo de aço que estava colocado horizontalmente. E esse esforço pode ultrapassar 10 vezes mais o esforço de queda. Para tanto, vamos observar o diagrama tensão-deformação de um cabo de aço que será utilizado na linha de vida, onde o eixo X do nosso diagrama corresponde à deformação do cabo de aço quando ele é submetido a um esforço de tração, a uma tensão de tração. Se olharmos de perto o nosso diagrama, perceberemos que existe uma região onde existe uma reta com um ângulo de inclinação. Esta reta corresponde à deformação elástica do cabo de aço. Chamamos de deformação elástica porque o cabo de aço nessa região possui memória. Afinal, quando o cabo de aço é tracionado, se eliminarmos o esforço de tração, ele retorna à posição inicial. O material possui memória de onde ele estava inicialmente antes da deformação. Porém, se aumentarmos em demasia o esforço de tração e ultrapassarmos a tensão de escoamento do material, ele entrará em uma outra região, uma região de deformação plástica, ou seja, o cabo de aço é esticado, ultrapassa a região elástica dele, começa a se deformar plasticamente. Se eliminarmos o esforço de tração, o cabo de aço não retorna mais à posição inicial. Ele permanece deformado. É algo semelhante ao espiral do nosso caderno. Se retirarmos aquele espiralado do caderno que utilizamos na faculdade, tiramos o espiral.
percebemos que ao puxarmos o espiral, ele possui uma região que o espiral sempre volta, que é a região elástica do material, ou seja, puxamos o espiral, largamos, ele retorna. Porém, se puxarmos em demasia, esse espiral ficará deformado plasticamente e não retornará mais. Com isso, percebemos que uma linha de vida deve ser projetada para que o cabo de aço trabalhe na região da deformação elástica. Ou seja, queremos que quando ocorre uma queda, retiramos o operador que caiu, ele ficou pendurado, então tiramos o operador são e salvo da queda, e o cabo de aço retornou à condição inicial. Tudo como se nada tivesse ocorrido. Perfeito. E é assim que devemos projetar uma linha de vida. Dentro de uma região que, se olharmos no nosso diagrama tensão-deformação, perceberemos que na região da deformação elástica existe uma tangente desta reta, uma tangente alfa da reta, que é uma relação entre os esforços de tensão dividido pelas deformações. Ou seja, se pegarmos as tensões e dividirmos pelas deformações, teremos um módulo de elasticidade do cabo de aço. E esse módulo de elasticidade, que corresponde à tangente alfa do cabo de aço, está apresentado no catálogo do fornecedor do cabo de aço. Perceba então que teremos no catálogo do cabo de aço lá a aplicação do cabo de aço. Por exemplo, cabos de aço para a linha de vida. E a deformação, então, o módulo de deformação elástica correspondente para esse cabo de aço em função do seu diâmetro, em função das características do cabo de aço comprado, adquirido. Vamos olhar de perto a linha de vida. Vamos aqui olhar então um vão de linha de vida. Perceberemos então que existe uma altura entre os níveis de ancoragem até o piso, onde temos ocorrendo o nosso trabalho em altura. E essa distância entre os níveis de ancoragem até o piso é chamada então de ZLQ, Zona Livre de Queda, que deverá estar livre e garantida no projeto da linha de vida para que o operador nunca toque ao solo quando ele cair. Perceberemos também que a ZLQ ela é dividida em trechos, onde temos um trecho de flecha, ou seja, quando o operador caiu, o cabo de aço irá esticar, se deformar elasticamente, que chamaremos então a flecha de deformação do cabo de aço na queda. Teremos outra região, que ela corresponde ao comprimento do talabarte mais a abertura do absorvedor de energia do talabarte. Perceba aqui como é o talabarte, e no extremo dele existe então um absorvedor de energia que se abre com o impacto da queda. Com o impacto ocorre a queda, o talabarte é esticado, chega num valor de tensão, o absorvedor de energia abre, se estica, porque o absorvedor de energia são tiras dobradas, se as tiras então se desdobram, abrem e esticam. Então temos o comprimento do talabarte mais o comprimento da abertura do absorvedor de energia. Sabemos quais são esses comprimentos, porque estão no catálogo do talabarte ou até mesmo na ficha, na etiqueta que está presa ao absorvedor de energia ou presa ao talabarte. O outro trecho presente na ZLQ, na zona livre de queda, é a distância da fivela, onde colocamos o cinto de paraquedista do operador, o ponto de fivela, está? Então, o ponto do cinto e o talabarte, até o pé do operador, que deve ser considerado no projeto. E o último trecho é um trecho de segurança, é uma distância de segurança que o projetista da linha de vida deverá considerar. E conforme a NR35, norma regulamentadora 35, que possui força de lei, essa distância de segurança deverá ser de 1 metro. Desta maneira, então, perceberemos que a zona livre de queda é composta por flecha, mais comprimento do talabarte com abertura do absorvedor, mais a distância da fivela ao pé, mais a distância de segurança. A somatória destes trechos é igual a ZLQ, Zona Livre de Queda.
da linha de vida. O cabo de aço é um elemento muito importante em uma linha de vida de trabalho em altura. Perceba que um cabo de aço ele é composto por arames. Os arames, um conjunto de arames, formam as pernas do cabo de aço. Por sua vez, no centro do cabo de aço existe um elemento chamado alma. E daí, então, com estes elementos que compõem o cabo de aço, existem os diversos tipos de cabo de aço. Perceba, se tivermos uma alma de fibra natural, também chamado cabo AF, esta alma de fibra natural permitirá uma dobra muito fácil do cabo de aço. Por isso que muitas vezes estes cabos são os preferidos na aplicação de linha de vida, pois eles são facilmente dobráveis. Porém, sempre devemos lembrar que a alma em fibra de fibra natural, quando exposta à umidade, chuva, intempérie, ela pode acumular água no seu interior se este cabo não estiver devidamente lubrificado, pois afinal, a lubrificação, a graxa do cabo de aço, compõe um elemento importante para garantir uma boa vida útil do cabo de aço. Outro tipo de cabo de aço é o cabo de aço AFA, com alma de fibra artificial. Como assim? No centro do cabo de aço poderemos ter, por exemplo, um cabo de poliamida, vulgarmente também chamado de nylon. Afinal, nylon é uma marca e poliamida é o nome técnico para o nome vulgar nylon. Explicando aqui como é essa relação, uma lâmina de barbear está para a gilete, assim como a poliamida está para o nylon. Ou seja, nylon é uma marca de um fabricante existente no mercado. Cabos de aço com alma de fibra artificial são mais utilizados, por exemplo, na área de pesca, onde o cabo de aço será mergulhado no mar, por exemplo, o mar é um elemento que pode corroer muito rapidamente um cabo de aço. Então esse cabo de aço deve ser realmente bem lubrificado, engraxado e no centro não ter nenhum elemento que acumule água salgada. Podemos também ter uma alma AA, ou seja, alma de aço. A característica desse cabo de aço é que o centro do cabo de aço, a alma do cabo de aço, também tem um cabo, também tem uma perna que compõe o cabo de aço. Ou seja, dentro do cabo de aço existe um elemento que é muito semelhante, que é semelhante à perna do cabo de aço que o compõe. Podemos ter também um cabo de aço AACI, ou seja, cabo de aço com alma, com cabo independente. A característica desse cabo é que o cabo que compõe a alma é diferente do cabo das pernas do cabo de aço. Ou seja, temos as pernas e o cabo da alma é diferente das pernas. Aqui então vamos ressaltar quais são os cabos mais utilizados em linha de vida. Os cabos com alma em fibra natural, por eles serem dobráveis, dobrados facilmente, e os cabos de aço com alma de aço, o AA, são os mais utilizados, mais desejados em um projeto de linha de vida. Também devemos nos atentar ao acabamento superficial aplicado ao cabo de aço. Podemos ter cabo de aço polido. Poxa vida, os arames nesse cabo são polidos. Dessa maneira, perceba que quando tracionamos um cabo de aço, os arames estão torcidos nas pernas e, por sua vez, as pernas são torcidas em todo o corpo do cabo de aço, não é mesmo? Então, quando tracionamos, os arames e as pernas se atritam. Daí percebemos que a lubrificação, a graxa no cabo de aço, não é só protetiva, ela também garante que não ocorrerá uma grande abrasão interna no momento do estiramento do cabo de aço.
cabos de aço com arames polidos, então são perfeitos, porque durante o tracionamento não ocorrerá erosão entre os arames e as pernas. Outro tipo de acabamento superficial é o cabo de aço, então, galvanizado. A galvanização é um tratamento de recobrimento superficial com um metal. Temos o cabo de aço, o material é o aço, e podemos recobri-lo com um tratamento de galvanoplastia. Além destes cabos, podemos ter também cabo de aço em outros materiais, por exemplo, cabo de aço feito com aço inoxidável. Dessa maneira não ocorre a oxidação do cabo. Podemos ter também cabos de aço revestidos, ou seja, temos o cabo e temos um revestimento externo polimérico, feito com termoplástico, recobrindo o cabo de aço. Estes cabos de aço, então, resistem melhor à intempérie, pois com a intempérie de chuvas ou até mesmo cabos de aço que trabalhariam submersos, eles têm uma vida útil maior. Desculpe a tosse. Avançando um pouco mais, então perceberemos que os cabos de aço preferidos na linha de vida, nesta situação de acabamento superficial e material, são os cabos de aço galvanizados por resistirem à intempérie e os cabos de aço com material inoxidável, também por resistirem à intempérie. Então percebemos quais são os queridinhos para a linha de vida. Cabos com alma de fibra natural, porque dobram melhor. Ou cabos com alma de aço. Nesse caso, então vamos apelar para cabos galvanizados, cabos de aço galvanizados, ou cabos de aço inoxidável. São muito mais caros, mas são utilizados. Cordas também podem ser utilizadas em trabalho em altura. Neste caso, a corda utilizada em conformidade às normas regulamentadoras para trabalho em altura é a corda trançada em poliamida, onde poliamida é uma resina polimérica, também chamada de nylon. A corda trançada em poliamida comercialmente é chamada corda de bombeiro, onde ela possui 3 capas, sendo que a capa intermediária, a segunda capa, é uma capa na cor amarela, para o alerta visual de desgaste. Ou seja, se o operador de trabalho em altura começa a ver pontos de cor amarela, significa que essa corda deve ser descartada. Internamente, as 3 capas, temos o cordão da alma, que suporta 80% da capacidade de tração nominal da corda, sendo que internamente aos cordões da alma temos a fita de identificação do fabricante, com o código do fabricante, para caso ocorra um acidente. Podemos identificar quem fabricou a corda e pelo número de identificação, saber qual foi o lote de fabricação desta corda. Usualmente, a corda trançada em poliamida é utilizada para trabalhos em altura com linha de vida de sentido vertical, onde o operador de trabalho em altura utiliza um cinto tipo paraquedista, acopla nesse cinto um talabarte e acopla o seu talabarte em um trava-queda que se agarra à corda no caso de uma queda. Podemos também utilizar cordas para a linha de vida horizontal e, neste caso, utilizamos um esticador de corda. Os esticadores de corda para trabalho horizontal utilizados no mercado são esticadores de 100 kg força, porque devemos garantir no máximo uma tração de 100 kg força, sendo que os vãos possuem um suporte intermediário para a corda. Qual é o problema de utilizarmos corda para trabalho em linha de vida horizontal? Sim, devemos ter muito cuidado quando utilizamos linha de vida horizontal feitas por corda.
pois as cordas podem não estar capacitadas aos esforços necessários de uma queda. Vamos ver este exemplo. Este diagrama possui uma carga de 100 kg força. Agora veja, se temos um esforço vertical de 100 kg força e fizermos ancoragens nas extremidades da corda, e este ângulo formado pela corda até a carga de esforço formar 170 graus, vamos aqui ver, 170 graus nos dará, em cada ponto de ancoragem, um esforço, este 100 kg força, quando projetado, quando o esforço vertical é projetado em um ângulo de 170 graus, ele se multiplica mais de 5 vezes, dando um esforço de 574 kg força. Este é o problema de trabalho em altura. Trabalho em altura com linha de vida horizontal, utilizando corda. Perceba que é periclitante. Ou seja, cordas para trabalho em altura não deveriam ser utilizadas com ângulos maiores do que 45 graus. Sim, veja, se utilizarmos 45 graus, cada ponto de ancoragem nos dará 54 kg força, somando 54 com 54, dá os 100 kg força de tração na corda, dá os 100 kg força e daí está ok. Mas quando aumentamos, multiplicamos em muito o esforço da força-peso. E aqui lembramos, pela NR18, a carga de ruptura, NR18 é uma norma regulamentadora para cordas de trançada em poliamida. Então, esta corda trançada em poliamida, pela NR18, nos dá uma capacidade, uma carga de ruptura mínima de 20 kN. Vamos traduzir? 20 kN é igual a 2.000 kg força, 2 toneladas. Ah, a corda de bombeiro suporta 2 toneladas? Sim, pela NR18, ela obriga que todo fabricante de corda trançada em poliamida, tipo bombeiro, deva suportar uma carga de ruptura mínima de 2 toneladas. Carga, isso aqui dizemos, estamos tratando de um diâmetro de corda de 12 milímetros. Porém, lembramos que quando molhamos a corda, uma corda molhada perde de 10 a 20% de sua resistência. Por isso, é possível utilizar corda em linha de vida horizontal? Até é, mas precisamos realmente verificar os esforços, fazer um projeto para verificar se está adequado aos esforços necessários, aos ângulos da corda, às distâncias entre vãos que vamos ter para a condição de queda do operador de trabalho em altura. O ideal para a linha de vida horizontal é a utilização de cabo de aço, nunca corda. Porém, é possível, até desde que seja então projetado. O ideal para a linha de vida, utilizando corda, é linha de vida com movimentos verticais, para trabalhos de linha de vida vertical. Esse é o ideal. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida de um projeto de linha de vida. Sabendo que em um trabalho em altura, trabalhos acima de 2 metros são trabalhos em altura, a linha de vida é um EPC, equipamento de proteção coletiva, que garante a segurança de colaboradores, estabeleça um projeto de linha de vida para a queda de um colaborador, conforme o croquis da planta abaixo, que demonstre que, item A, a especificação do cabo de aço a ser utilizado, item B, o alongamento do cabo de aço no instante do impacto da queda, item C, a ZLQ, zona livre de queda, do projeto de linha de vida. São dados, perceba! Conforme a NR35, lembramos, NR é uma norma regulamentadora, ou seja, possui força de lei.
Conforme a NR35, no item 35.5.7, o SPIQ, Sistema de Proteção Individual contra Quedas, deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja de no máximo 6 kN, ou seja, 600 kg força, quando de uma eventual queda. Continuando, são dados também no croquis. Comprimento do talabarte, comprimento máximo do talabarte, 1,4 metros. Absorvedor de energia, comprimento, quando aberto, 1 metro. Distância entre o elemento de engate do cinturão até os pés do colaborador, 1,5 metros. Adotar distância de segurança até o piso de 1 metro. E percebemos aqui no croquis que a distância entre os pontos de ancoragem é de 10 metros. E vamos então à resolução do desafio carga rápida, onde o item A pede a especificação do cabo de aço. Abriremos aqui um item A.1 para iniciar e organizar os nossos cálculos. Então vamos determinar a flecha de montagem, chamada também de F1. Para tanto, vamos fazer aqui uma pequena fundamentação teórica. Perceba que na condição de queda, existem os dois pontos de ancoragem e o cabo de aço, então, formará um ângulo central. Ou seja, este ângulo central, no centro dele, possui o esforço da queda. A carga do esforço da queda. Um vetor força vertical. E a corda, então, formando ângulos, iremos projetar esse esforço vertical sobre a corda para saber os esforços, não é mesmo? E como estão em ângulo, ocorrerá a multiplicação desta força. Aqui, no nosso diagrama, percebemos que se fizermos nessa condição ancoragem de 170 graus, para uma carga de 100 kg força, cada ponto de ancoragem estará suportando 574 kg força. Ou seja, o esforço do ponto de ancoragem ultrapassa 5 vezes a carga vertical. Então, desta maneira, temos que nos atentar ao ângulo central, pois este ângulo central poderá fazer o rompimento do cabo, pois quanto mais esticado estiver o cabo, pior é a condição. Ou seja, a multiplicação de esforços aumenta com o ângulo central. Então, devemos atentar a esta flecha de montagem F1. Vamos olhar então F1, que é a flecha de montagem. No nosso desafio carga rápida, temos uma distância entre os pontos de ancoragem, chamado L0, a distância entre os pontos de ancoragem, L0, é igual a 10 metros. No cálculo F1, que é a flecha de montagem, ela deve ser de 3% da distância entre os pontos de ancoragem. Por isso, F1 é igual a 0,03 vezes L0, que é a distância entre os pontos de ancoragem. Se fizermos a conta, 0,03 vezes 10 metros, teremos então que F1 é igual a 0,3 metros. Ou seja, F1 é igual a 300 milímetros. E como ajustamos isto? Aqui, então, existe o esticador do cabo de aço. A figura do esticador do cabo de aço ajuda na montagem da linha de vida, ele ajudará a garantir a flecha de montagem, que é importantíssima na montagem de um projeto de linha de vida, porque ela faz parte do cálculo do projeto de linha de vida. Então, todo operador de linha de vida, aquele que irá trabalhar em altura, deverá sempre atentar
no projeto, ter o escopo do projeto e o F1 calculado para garantir que não ocorra o rompimento do cabo de aço. E continuando a resolução do desafio carga rápida, vamos ao subitem que fará a determinação do comprimento parabólico L1. O que vem a ser o comprimento parabólico do cabo de aço? Perceba que quando olhamos o cabo de aço, entre os dois pontos de ancoragem, a figura desse cabo de aço lembra uma parábola. E é por isso que então chamamos de comprimento parabólico. Aqui observamos que os pontos de ancoragem possuem grampos, ou seja, o terminal, ou a ponta do cabo, ela é dobrada, o terminal da ponta do cabo, com essa dobra do cabo, ele é fixado através de grampos. E como saberemos quantos grampos nós vamos fixar o cabo no ponto de ancoragem? Daí existem a norma para grampo de ancoragem, ou até mesmo os catálogos especificam qual é o número mínimo de grampos necessário em função do diâmetro do cabo de aço e até mesmo o espaçamento entre os grampos. Sempre lembrando que o ponto de ancoragem deve ser fixado com uma sapatilha, pois a sapatilha já determina qual é o raio mínimo de dobra do cabo de aço em função do diâmetro, e a sapatilha também protege contra o esmagamento dos arames do cabo de aço. Bem, voltemos então na determinação do comprimento parabólico L1. O comprimento parabólico do cabo de aço L1 é igual a L0, que multiplica 1 mais 2/3 de F1 dividido por L0 sobre 2, onde F1 sobre L0 sobre 2 é ao quadrado. Nós sabemos que a distância entre os pontos de ancoragem foi dado no croquis do desafio carga rápida, que é igual a 10 metros. A flecha de montagem F1 nós calculamos no item A1, no subitem A1, e é igual a 0,3 metros. Temos que usar na equação sempre unidades consistentes. Como L0 foi dado em metro, F1 necessariamente deverá entrar em metro. Lembramos isso. Então, executando este cálculo, L1 será igual a 10,02 metros. E continuando o nosso desafio carga rápida, vamos ao subitem que diz sobre a determinação da flecha triangular F2. O que seria a flecha triangular? Bom, já sabemos o que é a flecha de montagem. Agora vamos então determinar a flecha triangular F2. Quando temos a flecha de montagem, que é a altura, é a distância da parábola até a linha entre os pontos de ancoragem, quando o operador de trabalho em altura puxa no centro entre os pontos de ancoragem, ele puxa o cabo de aço, forma então uma forma triangular. E é esta forma, essa distância máxima do triângulo, a altura desse triângulo, que vamos chamar de F2, flecha triangular. Ela é dada pela equação F2, que é igual a raiz quadrada dos quadrados L1 sobre 2 menos L sobre 2. Perceba, L1 nós calculamos no item A2 e é igual a 10,02 metros. L, que é o L0, é a distância entre os pontos de ancoragem, que é igual a 10 metros. E foi o dado do projeto, está desenhado no croquis. Desta maneira, então, executando esta equação, calculando esta equação, resulta em entradas em metros, afinal a consistência de dados em metros, resulta em 0,3164 metros, o que corresponde a 316,4
milímetros. E continuando o desafio carga rápida, vamos determinar o item A4, que calculará a tração teórica no cabo de aço, sem considerar o alongamento do cabo, que ocorrerá após o esforço de tração. Para tanto, vamos lembrar o que determinamos há pouco, que foi a flecha triangular F2, e vamos lembrar a distância entre os pontos de ancoragem, distância L0, que foi dado no projeto, no croquis do nosso desafio carga rápida, que corresponde a 10 metros. Podemos estabelecer um triângulo retângulo, um semitriângulo retângulo, entre a flecha F2, como demonstrado aqui em azul claro. Vamos até estabelecer um triângulo aqui ao lado para ver mais de perto, onde um cateto será L0 sobre 2, 5 metros, e o outro cateto será a flecha triangular, já calculada, flecha triangular F2, que é igual a 0,3164. Perceba que se sabemos dois catetos de um triângulo, podemos então estabelecer um ângulo que entre estes catetos. Esse triângulo que entre os catetos, poderemos utilizar esse ângulo que entre os catetos como a tangente de que, onde a tangente de que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Perceba que desejamos saber qual é o ângulo que. O ângulo que corresponde ao cateto oposto, 5 metros, cateto adjacente, 0,3164. Como assim o ângulo que corresponde? Sim, o arquinho cuja tangente é igual a 5 sobre 0,3164, ou seja, 5 0,3164 é 15,8. Então, que é igual ao arco tangente de 15,8 e que então resultará a nossa resposta, o ângulo que é igual a 86,38. Perceba que esse ângulo aqui é um semitriângulo. Então, se olharmos o arco total, a abertura total entre os dois pontos de ancoragem é 2 vezes que será, então, 86,38 vezes 2, que é igual a 172,8. Ou seja, é a abertura entre os cabos de aço quando ocorrer a queda do operador de trabalho em altura, gerará um ângulo de 172,8. Este ângulo é no instante de início do esforço da queda, pois quando ocorrer a queda realmente, a força de queda alongará o cabo e esse ângulo diminuirá. E se esse ângulo diminuir, diminuirá a força no cabo. Então, este ângulo aqui nos dá a pior condição de esforço sobre o cabo de aço. Ótimo! Estamos calculando então a pior situação. É no instante que inicia a força. Vamos então brincar ainda com esse triângulo que possui um ângulo que. Vamos brincar agora trabalhando com forças. Bem, sabemos que no instante que ocorrer a queda, o talabarte é normalizado. Todo talabarte deve suportar um esforço de no máximo 600 kg força. Como este nosso triângulo pega só um ponto de ancoragem, ou seja, estamos desconsiderando o outro, porque é 2 vezes o cálculo, pegamos metade, então é 600 sobre 2 kg força, conforme a NR35. Todo talabarte deverá ser dimensionado para suportar um máximo de 600 kg força. Pegamos meio, por isso dividimos por 2. Desta maneira, a hipotenusa das forças deste nosso triângulo corresponderá à força de tração em um cabo, em um ramal do cabo, ou seja, em um ponto de ancoragem do cabo. Então, uma das pontas do cabo de aço suportará uma tração T no cabo de aço. Isso no instante que começará a ter o esforço.
no instante de queda, por isso é considerado sem o alongamento do cabo. É a pior situação. Lembrando, quando ocorrer o alongamento do cabo, esse ângulo, o cabo alonga, o ângulo diminui. E a força diminuirá, a força de tração no cabo. Porém, o cabo deve ser dimensionado para a pior condição. Por isso que é sem a consideração do alongamento. Sabemos que cosseno Qui é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, onde o cateto adjacente, onde sabemos que o ângulo Qui é 86,38 e sabemos também que o cateto adjacente é 600 dividido por 2, 300 kg força. Desejamos saber a hipotenusa, pois a hipotenusa corresponderá à força de tração teórica no cabo, sem alongamento. Isso nos dá, então, uma tração teórica de 4.751 kg força. Como calculamos isso? 300 kg força dividido por cosseno de 86,38 graus, que é igual a 4.751 kg força. E continuando o nosso desafio carga rápida, vamos ao subitem, onde determinaremos, onde faremos a seleção comercial do cabo de aço. Perceba, aqui iremos selecionar um cabo de aço. Para tanto, por nossa escolha, para termos maior flexibilidade no cabo de aço, utilizaremos um cabo de aço com alma de fibra natural. A classe desse cabo de aço é classe 6x19. O que corresponde a 6x19? Você me irá me perguntar. Esse 6x19 significa 6 pernas, onde cada perna possui 19 arames. Explicado. Continuemos. Sabemos que a tração teórica, calculamos no item A4, é igual a 4.751 kg força. Porém, existe a condição de fator de segurança necessária para os cabos de aço. De acordo com as normas UNE EN 795 e NBR 16325-2, a linha de vida tem fator de segurança igual a 2. Sempre deveremos utilizar um fator de segurança 2 para linhas de vida que utilizam cabos de aço. Desta maneira, selecionaremos um cabo de aço cuja tração envolvendo o fator de segurança seja igual a 9.502 kg força. Ou seja, esta será a carga de trabalho que o cabo de aço deverá ter. Para tanto, então, agora vamos procurar um catálogo de um cabo de aço, alma de fibra natural, classe 6x19. Encontramos, então, uma tabela de cabo de aço, classe 6x19, com alma de fibra natural, onde a carga de trabalho será de 9.502. Olhando aqui, carga de ruptura em toneladas força, encontramos este cabo de aço, que possui 10,7 toneladas força, ou seja, 10.700 kg força de carga de trabalho, um pouco maior. Inclusive, teremos então um fator de segurança um pouquinho até maior. Onde, então, a seleção do nosso cabo de aço está executada. O nosso cabo de aço terá um diâmetro de 13 milímetros, ou seja, é um cabo de aço de meia polegada, classe 6x19, alma de fibra natural. Selecionado o cabo de aço, a seleção comercial do nosso cabo de aço. E continuando o nosso desafio carga rápida, vamos agora ao subitem, que é o subitem A.6, que é a determinação do módulo de elasticidade do cabo de aço. Afinal, se o cabo de aço sofre uma atração,
ele irá se alongar, irá se esticar. E em função do número de arames, número de pernas do cabo de aço em conformidade com o cabo de aço escolhido, nós teremos uma elasticidade. Desta maneira, então, teremos que olhar no catálogo que selecionamos o nosso cabo de aço e neste catálogo teremos, veja aqui, damos em seguida os módulos de elasticidade aproximados das construções usuais dos cabos de aço novos. Para cabo de aço com alma de fibra natural, classe do cabo de aço 6x19, 6 pernas por 19 arames. Nós teremos um módulo de elasticidade que vai de 8.500 kg força por milímetro quadrado até 9.500 kg força por milímetro quadrado. Então, poderemos escolher qualquer valor entre estes dois, 8.500 e 9.500. Desta maneira, então, adotaremos 9.500 kg força por milímetro quadrado. Por que adotamos este valor? Porque quisemos. Podia ser 8.500? Podia ser. Podia ser 9.000? Podia. Podia ser 9.100? Podia. Escolhemos 9.500. Está na tabela, 9.500 kg-força por milímetro quadrado. Então, é o módulo de elasticidade do cabo de aço que utilizaremos nos cálculos a seguir. E para a especificação do cabo de aço, nós precisaremos determinar a área metálica do cabo de aço. O que vem a ser isso? Vamos olhar um cabo de aço de perto. Perceba que um cabo de aço ele é composto de arames trançados. Um grupo de arames trançados formam pernas. Um grupo de pernas trançadas formam o cabo. E no centro possui a alma do cabo, que pode ser de diferentes materiais. Perceba então que entre os arames existe um espaço vazio, entre as pernas também, entre a alma e as pernas também existem espaços vazios. Logo, a determinação da área metálica do cabo depende da forma construtiva do cabo selecionado. E para tanto, existe uma equação que os fabricantes dão em seu catálogo para a determinação da área metálica do cabo de aço. No caso, a área metálica é igual a um fator F do fabricante do cabo de aço que multiplica d quadrado, que é o diâmetro do cabo ao quadrado. Evidente que em função do diâmetro aplicado na equação, teremos a área que deverá ser compatível à unidade do diâmetro dada na equação. Ou seja, se entrarmos com o diâmetro em milímetro, teremos a área em milímetro quadrado, pois estamos multiplicando milímetro ao quadrado, a resposta é milímetro quadrado. Se entrarmos com o diâmetro em polegada, teremos a resposta em polegada quadrada. Consistente, tudo que entra, sai. Começo, meio e fim. Isso que pede consistência. Para tanto, então, vamos olhar um catálogo. Veja, pegamos no catálogo, onde selecionamos o nosso cabo de aço, e existe uma tabelinha nesse catálogo que mostra o fator F para a determinação da área metálica do cabo de aço. Perceba, para um cabo de aço 6.19, 6 pernas por 19 arames, o fator F é 0,416. Substituindo, então, esse fator na nossa equação, 0,416 na tabela, e o diâmetro, vamos calcular em milímetros. O diâmetro do cabo selecionado era de 13 milímetros. Foi selecionado no item A5. Dessa maneira, então, executando o cálculo, teremos uma área metálica de 70,3 milímetros quadrados. E agora vamos, então, à resolução do item B do desafio carga rápida, a determinação do alongamento do cabo de aço, respeitando a norma regulamentadora NR35. E o que seria o alongamento do cabo de aço? O alongamento, quando temos um cabo de aço e executamos uma solicitação, uma carga sobre o cabo, ele distende, ele alonga, aumenta o seu comprimento.
Dessa maneira, o operador de trabalho em altura, quando sofre uma queda, ele ficará pendurado entre dois cabos de aço que formam um ângulo. Então, este cabo se comporta como se fosse uma pequena mola, pois ocorre o alongamento do cabo de aço. Sim, quase como se fosse uma mola. Então existe ali um ΔL de alongamento do cabo de aço. Conforme lei de Hooke, que aprendemos em resistência dos materiais, que é igual a tração vezes o comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade e a área. E é por isso que determinamos o módulo de elasticidade, vendo a tabela, o módulo na tabela, em conformidade ao cabo de aço selecionado, o módulo de elasticidade desse cabo de aço. Por isso, então, verificamos isso, já está determinado, e inclusive a área metálica desse cabo de aço foi calculada. Agora, então, substituindo os valores, sempre constatando e verificando respeitando que o diagrama tensão-deformação de um cabo de aço, tensão pela deformação do cabo de aço, existe então uma região elástica. Essa equação, esse ΔL, nós trabalharemos com o cabo de aço na região elástica dele, onde na região elástica existe então um alongamento linear, que é o que corresponde à região elástica, cuja tangente deste ângulo da reta é igual à tensão dividido pela deformação. Isso corresponde ao módulo de elasticidade. E é disso que estamos tratando. Substituindo os valores, a tração no cabo de aço, a tração foi calculada no item A4, é igual a 4.751 kgfm. O L1 também foi calculado, que é igual a 10, no item A2, que é igual a 10,02 metros. Como vamos trabalhar em milímetro, então 10,02 metros em milímetro é igual a 10.020 milímetros. O módulo de elasticidade, então terá que ser em quilograma-força por milímetro, que é o que estamos utilizando na nossa equação no ΔL. O módulo de elasticidade, 9.500 kgfm por milímetro quadrado. Obtivemos isso na tabela no item A6, já vista. E a área metálica do cabo de aço vimos no item A7, no subitem A7, que é igual a 70,3 milímetros quadrados. Executando, então, os cálculos desta equação, obteremos um ΔL, um alongamento do cabo de aço de 71,28 milímetros. Sempre lembrando que quando o cabo alonga, o ângulo entre os pontos de ancoragem diminui e o esforço no cabo também diminui. Porém, devemos sempre considerar o maior ângulo nos cálculos, que é a pior condição, que ocorre no instante da queda, no início do esforço, e não no final do esforço, quando o cabo já está totalmente alongado. E agora vamos ao item C, que é a determinação da zona livre de queda, ZLQ. Para tanto, antes vamos analisar o momento da queda do operador de trabalho em altura. Afinal de contas, se ocorreu a queda, este cabo irá distender, irá alongar em seu comprimento. Então, o comprimento do cabo na condição de queda, o L queda, que é no momento da queda o cabo alongou, é o comprimento do cabo mais o alongamento deste cabo. Veja, o comprimento do cabo nós determinamos no item A2, que é 10,02 metros. O ΔL, que é o alongamento do cabo, nós determinamos no item B, que é igual a 71,28 milímetros, que é, como estamos trabalhando em metro, é igual a 0,07128 metros. Se executarmos esta soma, o comprimento que o cabo terá na condição de queda é igual a 10,09 metros. Agora vamos avaliar o semitriângulo no momento da queda do operador. Afinal, nós conhecemos o ângulo Φ.
Nós já conhecemos o ângulo Q, esse triângulo já nos é conhecido. E nós agora queremos saber qual é a flecha, ou seja, na condição que o operador caiu, esse cabo esticou e nos deu uma distância entre uma linha entre os pontos de ancoragem e o ponto máximo desse triângulo. Sabemos que o cosseno Q é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. O ângulo Q nós já determinamos no item A4, é 86,38 graus. O cateto adjacente é a flecha de queda, é isso que nós desejamos saber. E a hipotenusa, nós determinamos agora o comprimento de queda do cabo de aço. A hipotenusa que nós iremos considerar é a metade desse valor, pois estamos avaliando um semitriângulo. Desta maneira, então, a hipotenusa é 10,09, calculado o comprimento total do cabo de aço, sobre 2, que é igual a 5,045 metros. Executando este cálculo, a flecha de queda será de 0,3185 metros. E por que queremos saber a flecha de queda? Vamos olhar a condição de queda do operador. Bom, esta é a condição de queda do operador. Veja, este operador, ele está preso a um talabarte. Ele também, além do talabarte, o talabarte está ligado a um absorvedor de energia. Esse absorvedor de energia, com o impacto da queda, dentro dessa bolsa do absorvedor de energia, existe então uma cinta toda dobrada que irá romper e se esticar. Então, temos, veja, o ponto de ancoragem e temos o comprimento, que é a flecha de queda, que calculamos agora, que é igual a 0,3185 metros. Nós temos o comprimento do talabarte, foi dado no dado do nosso desafio carga rápida, que é 1,40 metros, que também é apresentado na etiqueta do talabarte, existe o comprimento dele, é o comprimento do talabarte. E temos também o comprimento do absorvedor de energia quando aberto. Também está na etiqueta do talabarte, mas foi dado no nosso projeto. É um dos dados do nosso projeto. Outra distância importante aqui é a distância do engate no peito do operador, na cinta de paraquedista do operador, onde ele irá engatar o absorvedor de energia até o pé do operador. Foi dado no croquis, que é 1,5 metros. E temos que considerar uma folga até o piso. Uma folga de segurança foi dado no nosso croquis, foi dado no nosso desafio carga rápida. Segurança, essa folga de segurança é igual a 1 metro. Se nós executarmos a soma destas distâncias, esta soma é a zona livre de queda, o ZLQ. Afinal, é a região que deverá ficar livre, caso o operador caia. Então é muito importante determinar o ZLQ em um projeto de linha de vida. Executando esta soma, ela nos dá um ZLQ de 5,219 metros, que é então a região importantíssima que deve estar no escopo do projeto de linha de vida, que deverá ficar livre abaixo da linha de ancoragem, para em caso de queda o operador tem uma distância livre de queda, onde ele será seguro pelo talabarte e terá uma absorção de energia pelo absorvedor de energia que se abrirá e o operador não tocará o solo nessa distância. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Norma ABNT NR35, que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Norma ABNT NBR 15836, do ano de 2020, que estabelece requisitos para equipamentos de proteção individual contra quedas em altura, cinturão tipo paraquedista. E norma ABNT NBR 16325, que estabelece as proteções contra quedas de altura, dispositivos de ancoragem.
E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. NR12, Segurança de Trabalho em Máquinas e Equipamentos, da disciplina Segurança do Trabalho. Edição 091 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E NR35, Trabalho em Altura, da disciplina Segurança do Trabalho. Edição 093 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E Plano de Rigging, edição 056 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso com o tema Linha de Vida em Trabalho em Altura. A aula de bolso que pertence à disciplina Segurança do Trabalho e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Gesiel Santos, lá da Universidade Unicastelo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Gesiel Santos. Eu espero que a aula de bolso do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, tenha correspondido todas as suas necessidades acadêmicas e expectativas de conhecimento. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. Siga a Engenharia Carga Rápida no Telegram. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, o próximo tema de vídeo já está sendo enviado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hug, hugga, wug, wugga, buggy, buggy, mugger, mugger, wug, wug, hugga Wugga! Vixe, acabou! E agora? Vou me inscrever no canal! Tem mais de 500 vídeos, lá, Carga Rápida é prazeroso, lá.